Bom dia, pessoal. É um prazer receber todo mundo. Eu sou a Kika, coordenadora de comunicação e marketing do Impact Hub. Somos uma associação mundial que atua em torno de causas de impacto e responsáveis pela operação do IdeaGov. Vocês vão encontrar no chat agora os nossos sites, tanto do IdeaGov quanto do Impact Hub, para conhecer um pouco mais da nossa história, do que a gente faz por aqui. Bom, o IdeaGov é o hub de inovação do governo de São Paulo e a gente tem a missão de colaborar para resolver grandes desafios de interesse público para gerar impacto positivo para a sociedade. Ele é liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, pela Procuradoria-Geral do Estado e é operado pelo Impact Hub e conta também com diversos parceiros. Hoje a gente inicia uma inclusão nos nossos eventos, então a gente tem aqui a Regiane que está fazendo a tradução em Libras simultânea. Esse é um convite para que pessoas surdas possam ter acesso à informação. E aqui no IdeaGov a gente atua em 3 frentes, né? O nosso propósito é inovar no desenvolvimento de organizações e na implementação de soluções inovadoras para resolver desafios públicos, conectar as pessoas e organizações nos nossos espaços físicos e digitais, e compartilhar conhecimento, aprendizados, oportunidades e boas práticas de inovação, e, enfim, em eventos como esse. Esse espaço do Diálogos.gov é um espaço destinado a fomentar conversas abertas com a sociedade sobre inovação em governo e para o governo. E hoje o nosso tema é cursos profissionalizantes para o desenvolvimento econômico e apoio à inovação. A gente tem o prazer de receber a Rudaina Zogby, que é CFO do Grupo Educacional Sequencial, e o Daniel Barros, subsecretário de Educação Profissional na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Quem vai fazer a mediação para nós é o Felipe Massami Maruyama, que é o nosso diretor de inovação aqui do Impact Hub, e está à frente do programa IdeaGov. Então, reforço que estamos muito felizes em ter vocês aqui hoje e passo a palavra para o Felipe. Bom diálogo a todos e até já. Bem, bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, queria agradecer enormemente a Rudaina e ao Daniel Barros por terem topado estar aqui a gente. Agradecer também todo o público que tem assistido a gente, acompanhado os Diálogos.gov. E só para me apresentar, meu nome é Felipe, sou diretor de inovação em governo do Impact Hub, à frente das operações do IdeaGov, e agradeço enormemente estar aqui com vocês hoje. Gostaria de passar, sem mais delongas, a palavra para a Rudaina se apresentar. Então, por favor, Rudaina, quem é você aí na fila da inovação? Bom dia a todos, é um prazer para mim estar aqui com vocês também hoje. Meu nome é Rudaina, eu sou formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, eu sou cofundadora e atualmente CFO da Escola Técnica Sequencial e estou aqui ajudando na formação de alunos na capacitação para a inovação. Obrigada. Muito obrigado, Rudaina. Por favor, Daniel, quem é você aí na fila de inovação? Fala para a gente, por favor. Obrigado pelo convite. Eu toco nossa área de ensino técnico profissionalizante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em São Paulo, ao contrário de outros estados, a área de ensino técnico fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não na Secretaria de Educação, mas a gente interage bastante com a Secretaria de Educação, sobretudo porque um dos nossos principais programas é o Novotec, que trabalha basicamente para ampliar a oferta de vagas de ensino técnico e qualificação profissional dentro das escolas estaduais para os alunos da rede estadual de educação. Além disso, a gente tem também programas voltados para adultos que estão buscando requalificação e aprimoramento profissional. Nesse momento de crise econômica que a gente está vivendo, é um serviço cada vez mais importante. Muito obrigado, Rudaina e Daniel. E aí, sem mais delongas, eu queria começar aqui o nosso papo fazendo uma pergunta, né? Então, assim, vocês bem sabem, né? Análise de dados, programação, jogos digitais e até, quem sabe, produção de vídeos em plataformas digitais tem representado novas possibilidades de ocupações para os jovens profissionais, né? E aí eu gostaria de saber, e aí eu já passo a bola inicialmente aí para o Daniel, na perspectiva de vocês, quais são os desafios e as oportunidades que vocês enxergam com a ascensão cada vez mais acelerada de novas tecnologias no âmbito de cursos profissionalizantes? Então, eu queria que vocês discutissem um pouco todo esse movimento e como isso afeta, impacta e o que tem acontecido aí, tanto nas frentes que vocês têm atuado. Então, por favor, Daniel, se você puder iniciar, depois passar para a Rudaina. Claro.
Só para dar um contexto para vocês de onde eu estou falando, a gente, no governo do Estado de São Paulo, tem esse programa Novotec, que eu mencionei, que tem basicamente duas grandes vertentes, de cursos técnicos um pouco mais longos, né, que tem uma duração de 3 anos, junto com o ensino médio, e de cursos mais curtos, de qualificação profissional, geralmente no contraturno das aulas, tem duração de 1 semestre. Esses cursos mais curtos a gente começou oferecendo ainda em 2019, Felipe, e a gente optou, já naquele momento, por oferecer uma gama grande de cursos que estavam bem alinhados ao futuro do trabalho, alguns deles, inclusive, que você citou aqui no preâmbulo da tua pergunta, né? Por exemplo, análise de dados, programação para jogos digitais, programação para a criação de aplicativos em Android, etc. Um dos grandes desafios que a gente percebe é que os estudantes no ensino médio, que na rede estadual, pelo menos, que tem uma certa limitação no acesso à informação, uma limitação no seu repertório, porque convivem com pessoas que dificilmente trabalham, estão envolvidas com tecnologia. Esses jovens, eles não têm ideia das oportunidades que o setor de tecnologia ou outras áreas inovadoras podem promover, tanto do ponto de vista de carreira, quanto do ponto de vista de formação, ainda no nível do ensino médio, que pode ajudar a ampliar os horizontes desses estudantes, né? Então, a gente tem, inclusive eu convido as pessoas a buscarem os vídeos sobre o Novotec no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube desse programa, Novotec SP. Ele tem vários relatos de alunos que se surpreenderam com o conteúdo dos cursos, se inscreveram por curiosidade, mas que descobriram, na verdade, o que era que a gente estava tratando e quais eram as perspectivas profissionais naquele campo quando estavam fazendo o curso. Então, acho que um grande desafio que todos nós que trabalhamos com formação profissional precisamos lembrar é que os alunos não sabem exatamente o que eles querem e eles não conhecem os detalhes das profissões, sobretudo essas profissões tão vinculadas ao famoso futuro do trabalho. Então, tem um desafio pedagógico aqui de comunicação, de fazer chegar a informação no nosso público-alvo e de explicar para eles o que envolvem essas profissões e esses cursos voltados para essas profissões. Acho que esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, o que a gente tem de oportunidade é que, como esses jovens são, muitas vezes, uma folha em branco, eles não sabem o que eles vão fazer ainda, estão muito abertos a possibilidades, há, se bem feito, uma chance muito grande de envolvê-los, engajá-los e atraí-los para profissões, por exemplo, no setor de TI, na parte mais tecnológica e inovadora do setor de agro, na parte mais tecnológica e inovadora do setor de logística, em marketing, em várias áreas que são áreas que vão continuar aí. A gente sabe que não tem perspectiva de diminuir, na verdade, a perspectiva é de aumentar as oportunidades nessas profissões que eu mencionei. Então, temos desafios, mas também temos oportunidades de enfim, fisgar essa juventude que está tão vulnerável agora, está sob risco de ter uma entrada complicada no mercado de trabalho, precisa de apoio. Posso falar já? Olha, tudo bem. Eu concordo com o Daniel, eu acho que junto com todo o desafio vem uma avalanche de oportunidades. O Brasil, ele ainda está, e essa iniciativa do governo é maravilhosa, porque o Brasil, ele só tem 11% dos jovens matriculados no ensino técnico, enquanto países como a Alemanha tem 42%, a Áustria 80%, então, e são países desenvolvidos, e é importante, porque a gente aqui que está trabalhando nessa ponta, que a gente está formando os profissionais técnicos, a gente percebe que o mercado de trabalho tem necessidade da qualificação dessas pessoas, eles têm sentido dificuldade, eu acho que junto com isso, com o Daniel, porque eles não, falou, né, que eles não têm, eles são uma folha em branco mesmo, então muitos não têm, inclusive,
a inclusão digital, né, que é muito importante, e que o Novotec está trazendo isso, essa possibilidade deles estudarem tecnologia, né, informática, esses jogos cibernéticos, todos esses que você citou, e além disso, qual é o grande desafio agora, né? Eu estava lendo um artigo da McKinsey, um relatório de 2019, que eles estão falando sobre a substituição, né, da inteligência artificial vai fazer nos trabalhos. Então, 5% dos trabalhos vão desaparecer. E desses, só que são os trabalhos repetitivos, são os trabalhos que qualquer máquina, inteligência artificial, computador, robô podem fazer. E só que, quer dizer, 5% é pouco até, se você pensar, porque vão surgir outros empregos como estão surgindo. Só que a grande mudança que ele vai provocar é que 45% das atividades de cada trabalho, aí de todos os trabalhos, esse estudo da McKinsey diz que 45% das atividades de todos os trabalhos serão substituídas pela inteligência artificial. Então, não vão deixar de existir as profissões, elas vão mudar, elas vão evoluir. E o grande desafio para o ensino, e eu sou muito orgulhosa de fazer parte disso, é que a gente vai ter que agora ensinar os alunos a mexerem com esses dados, a serem curadores desses dados, a analisar esses dados e tomar decisões. Todo aluno, a partir de agora, eu diria que todo profissional, ele vai ter que ser um empreendedor. E a escola, ela vai ter que participar desse processo de qualificação, de mudança. Então, o grande desafio é dar para eles a base, que eu acho que o governo está fazendo maravilhosamente bem. Eu acho que ele está super antenado, porque justamente essas duas habilidades que vão requerer, que é você estar mais próximo de informática e habilidades de gestão. Você vai ter muita gente agora com RH, muita gente tendo que tomar decisões que um administrador tem que tomar, e sem ser um administrador, às vezes. Então, o grande desafio é a gente fazer essa conexão, dar a base e ensinar a pensar e tomar decisões, e, enfim, é um emaranhado que é um desafio que é gostoso da gente assumir e que eu acho que a gente está no caminho certo. Muito legal, obrigado, Rodaina e Daniel. Eu acho que vocês trazem dois pontos interessantes, justamente essa dubiedade em relação, né, aos alunos, não necessariamente no momento que eles estão ali, eles sabem qual é a carreira deles, o que eles vão buscar, então, de fato, tem uma exploração inicial, né, o papel dos cursos profissionalizantes dessas formações, como também os alunos ali têm um potencial gigantesco de serem uma folha em branco ali para realmente vocês conseguirem canalizar os esforços aí. E aí eu trago essa minha segunda pergunta aqui, né, como acompanhar o ritmo entre demanda e oferta, né? Eventualmente, hoje em dia, já vivemos algumas demandas específicas do mercado, buscando profissionais que tenham determinados tipos de competências. Eu acho que a fala do Daniel, quando traz os cursos curtos e longos, eu acho que tenta, de certa forma, realmente a responder um pouco essa parte, mas eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais, né? Como é que consegue-se, né, de certa forma, ou antecipar, prever, tentar entender o que o mercado vai buscar, não agora, né, porque agora está acontecendo, mas daqui 1, 2, 3 anos, né, como é que vocês veem, se é possível também. Aí eu queria jogar para vocês e também já deixo aqui o convite para todo o público aí, quem quiser, de certa forma, fazer perguntas, já vamos programar as perguntinhas para vocês e mandem para a gente no que e aí o Questions and Answers, ou via chat para a gente fazer as perguntas depois para a Rodaina e para o Daniel, tá bom? Então eu queria que vocês explorassem um pouquinho aí essa questão de demanda e oferta, como é que fazer, tentar prever o que vai ser as novas capacidades e competências futuras. Bom, acho que eu posso começar mencionando um pouco do que a gente tem feito junto com o IdeaGov, né? Uma dos maiores desafios de ensino profissionalizante no mundo é manter uma conexão contínua, frequente entre a demanda dos empregadores ou do mercado de trabalho, que às vezes contrata empreendedores, freelas e etc., e a oferta dos cursos. Isso, puxa, quanto mais eu leio sobre esse tema, mais ele aparece nas discussões sobre o que se convenciona chamar em inglês de TVET, né, de ensino técnico e vocacionado.
Mas tem alguns caminhos que eu acho que são promissores. Desses caminhos é, para nós que somos gestores de cursos de ensino técnico e profissionalizantes, definimos quais são os cursos, onde eles vão ser oferecidos, é preciso ter muitos dados. E a gente precisa construir bases de dados e, enfim, construir informações atualizadas sobre como evolui o mercado de trabalho regionalmente mesmo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma empresa chamada Burning Glass Technologies, que faz um trabalho espetacular de mapear as tendências do mercado de trabalho pelos Estados Unidos, usando Big Data. A gente aqui no governo do Estado de São Paulo lançou um desafio pelo IDEA.gov para empresas de tecnologia, startups, etc., proporem soluções tecnológicas que envolvam dados estruturados e não estruturados na rede, para que a gente tenha uma espécie de bússola sobre quais são as ocupações e as competências mais requeridas em cada região do Estado de São Paulo. Então, nossa expectativa é que até o final do mandato a gente deixe essa ferramenta como um legado para a definição de cursos do Centro Paula Souza e de outros programas governamentais daqui em diante. Então, o uso de tecnologia acho que é um grande pilar. Um outro pilar são os profissionais. Os profissionais do ensino profissionalizante, eles não são professores com uma licenciatura, eles são, de modo geral, professores formados em áreas específicas para a qual eles ensinam, por exemplo, engenheiros, administradores, psicólogos, que são especializados naquele campo e eles precisam ter um fio de conexão com o mercado de trabalho onde os estudantes vão trabalhar. Por exemplo, na China, no começo de 2019, eles fizeram uma grande reforma do ensino profissionalizante, em que uma das regras era que os professores de ensino profissionalizante precisavam obrigatoriamente ser part-time. Eles não poderiam ser professores de ensino profissionalizante por toda a sua carga horária, full-time. Eles precisavam necessariamente manter algum vínculo com o mercado de trabalho sobre o qual eles tratavam enquanto professores. Então, se eu sou professor de recursos humanos, eu preciso ter alguma atividade profissional relacionada a recursos humanos, numa empresa, numa consultoria de RH, seja lá onde for. Eu acho que essa é uma prática, não sei se a gente precisaria ser tão radical quanto a China, mas acho que essa é uma prática que a gente deveria estimular, que os professores de ensino profissionalizante mantivessem carreiras paralelas, uma carreira como docente e uma carreira como profissional daquele setor. Então, essa é uma forma de você manter a conexão entre os cursos e a demanda do mercado de trabalho. E um terceiro pilar, então eu falei dos dados, da tecnologia, dos professores, e um terceiro pilar eu acho que é o engajamento das empresas, dos empregadores na concepção dos cursos e nos desafios que são tratados pedagogicamente dentro desses cursos. Isso pode ir desde modelos mais radicais, como o austríaco, o suíço, o alemão, em que você tem o ensino dual, o aluno passa uma parte do tempo em sala de aula e uma parte do tempo dentro da empresa. Aqui no Brasil a gente tem a Fundação IOSP, que faz um trabalho muito bacana com isso, um trabalho com escala reduzida, mas que garante que os estudantes possam aprender dentro das próprias empresas, até um trabalho talvez menos intensivo, em que as empresas levam situações problema para que instituições como Sequencial, como Centro Paula Souza e tal, possam inserir no conteúdo dos cursos e que participam com sessões informativas com os estudantes e nessas sessões, inclusive, identificam aqueles que parecem mais promissores e recrutam esses estudantes nos cursos. Então, a participação das empresas, que não é uma prática comum no Brasil, na formação profissional, ela deveria ser mais estimulada por meio das associações empresariais, por meio de grandes nomes do mundo empresarial. Então, acho que são 3 pilares que, se a gente atacar direitinho, acho que a gente consegue garantir uma conexão mais perene do que é oferecido no ensino profissionalizante e até no ensino superior, com as demandas dos empregadores e do mercado de trabalho de modo geral. Bom, eu concordo plenamente. O Daniel falou exatamente tudo que eu ia também sugerir.
o que eu posso acrescentar aqui é que hoje, aqui no Brasil, a gente tem um modelo dual só na área de saúde, onde os alunos, eles estagiam dentro dos hospitais, tá? É uma parceria muito proveitosa, né, enfermagem. A área de saúde também é uma área que vai crescer muito também, né, nessa nova revolução aí. E a gente faz essa conexão, os nossos professores vão, e eles são enfermeiros que vão dentro dos hospitais, os nossos instrutores, né? E eles acompanham, e o próprio setor, o movimento que foi muito legal que aconteceu, é que o setor de educação do hospital, ele recebe os nossos planos de curso, eles avaliam, eles querem saber o que cada aluno vai fazer em cada setor, eles sugerem novas coisas, a gente tem palestras mensais entre os hospitais e as escolas, então existe já esse espírito colaborativo. Não sei se dá para adotar o mesmo modelo, porque é um hospital público, diferente do que são as empresas que são privadas. Mas a minha sugestão era justamente essa, usar o modelo que usa a Alemanha, em que você parte do curso, você está no trabalho, porque todo mundo sabe que aprender é assim, testar, voltar para a teoria, testar e voltar para a teoria. Se você faz isso, o aprendizado tem um ganho substancial. E a ideia que ele falou, que o IDEA-Gov já está fazendo esse banco de dados, você vê que a gente, como instituição de ensino técnico, a gente também já faz, que é uma coisa que a gente até pode alimentar, as escolas podem alimentar o IDEA-Gov pelo seguinte, a gente faz acompanhamento de egressos, então a gente sabe como é que eles estão sendo recebidos pelo mercado de trabalho, em que instituições eles estão sendo aprovadas, quais as profissões que estão sendo mais requeridas. A gente também faz uma pesquisa nos sites de emprego para ver quais são as habilidades que eles precisam para a gente adaptar o nosso currículo. Então, de uma forma meio que individualizada, eu acredito que as escolas técnicas elas já façam esse trabalho. Se tiver um ambiente em que a gente possa centralizar essas informações, aí eu acho que isso vai ficar muito rápido e muito verdadeiro, né? Vai ser uma coisa mais atualizada e just in time, né? Para usar termos antigos. Mas é basicamente tudo que ele falou e eu só acrescentei algumas visões minhas. Muito legal. E eu acho que é muito bacana tudo que vocês dois trouxeram, que aí eu acho que vincula muito bem a terceira questão, né? Eu acho que o Daniel, você, Rodaina, trouxeram muito essa questão da importância da conexão entre até esse modelo aí da China, né? Mas como é que é a importância o professor, o docente do curso ter esse vínculo com o mercado até para fazer todo esse acompanhamento, né? Eu mesmo fui uma pessoa que fiz curso técnico e era fundamental ter pessoas do qual estavam no mercado e atuavam conjuntamente ali. Então, aí eu queria saber um pouco, porque eu sempre vejo a importância dessa fluidez, dessa troca muito, muito importante. E eu quero saber como é que vocês veem a questão dos cursos profissionalizantes com a inovação, né? Como é que vocês veem que o curso profissionalizante contribui com a inovação contribui com a formação de novos cursos profissionalizantes? Eu queria que vocês discutissem esses dois movimentos. E aí eu vou começar agora com a Rodaina. Então, se você puder falar um pouquinho desse pontinho aí, como é que vocês enxergam a relação entre esses dois campos? Então, como você bem disse, essa questão ela acaba puxando o que a gente já acabou de falar. O ensino técnico ele é muito importante nessa parte da inovação pela seguinte característica dele. Ele forma muito rápido, é 1 ano e meio de curso, então você tem um feedback sendo alimentado o tempo todo. Então, você consegue fazer com que a inovação ela seja dada com uma velocidade um pouco maior. Além, esse curso técnico que eu disse é o curso de habilitação, né? Agora, os de qualificação, eles ainda são mais rápidos, né? Numa pesquisa aí do Fórum Mundial, eles falaram que 35% das pessoas, quer dizer, 54% vão ter que se atualizar, 54% de todas as pessoas que estão no mercado de trabalho têm que se atualizar.
e 35% eles precisam de 6 meses de treinamento, 9% de 6 a 12 e 10% a mais de um ano. Então, esses cursos de qualificação, além deles darem a qualificação necessária, ele também é uma fonte de feedback de todo esse processo. E junto a isso, quer dizer, como eu disse, as escolas elas têm que ensinar as habilidades básicas, técnicas, né, que eles precisam executar, mas eles têm que ensinar 3 ou 4 passos importantes, porque assim, tudo que está sendo feito, os dados vão ser coletados, então você não vai ter mais trabalho para coletar esses dados, você vai ter que saber o que fazer com eles, né? Então não é só a questão da evolução, para você evoluir e também alimentar o sistema, você tem que ter, o aluno tem que ser preparado para diagnosticar o problema, depois que ele diagnosticar, ele tem que planejar como ele vai resolver isso, depois que ele planejar, ele tem que efetivamente criar soluções e resolver a situação problema, o trabalho, independente disso, e depois ele tem que fazer um relatório do ganho que ele teve com isso, né, se ele vai manter isso, essas atividades que ele está fazendo dessa forma, se ele vai melhorar, então ele tem que ter essa capacidade crítica. E tendo isso, ele mesmo alimenta o sistema, né, de informação para a gente, a gente precisa disso. Então, se você está criando pessoas capazes de solucionar, diagnosticar, solucionar e ainda dar um feedback, você vai ter também uma qualificação muito mais rápida. Então, o ensino técnico, tanto qualificação quanto habilitação, né, que são os cursos mais longos, eles são o caminho, na minha visão, mais rápidos para você ter atender essa demanda de inovação que o mercado está necessitando. Concordo, Daina. Acho que a gente precisa fazer um trabalho grande de advocacy na sociedade no Brasil para mostrar como há um valor muito grande no ensino técnico e no tecnólogo, que é o ensino superior de base tecnológica, né, o curso tecnólogo, que às vezes tem até um certo preconceito entre os empregadores na comparação com o bacharelado. Esses cursos, eles, em comparação, inclusive com o ensino superior, muitas vezes, são mais práticos. Eles, por natureza, dependem de trabalho mão na massa, o estudante estar exposto à realidade do mercado de trabalho de uma forma que, muitas vezes, o ensino superior não tem, porque, às vezes, um ensino que tem uma base teórica muito maior. Então, acho que essa é uma grande vantagem e há diversos casos onde essa exposição à prática gera ideias inovadoras e produtos e projetos inovadores e tal, que acho que a gente precisa dar mais publicidade. No Paula Souza, no Centro Paula Souza, que é a nossa autarquia na Secretaria de Educação, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, há diversas histórias sobre isso, né? Projetos muito interessantes, com drones, com robôs, com inovações de processos, em logística, enfim, em várias áreas diferentes, até em enfermagem, na área da saúde, que seria muito bacana a gente dar mais publicidade, contar melhor. Inclusive, no Paula Souza e nos cursos que a gente tem feito, tem um componente curricular que chama o Projeto Integrador, que tem o intuito justamente de estimular o jovem a pegar os conhecimentos que eles têm dos componentes curriculares e construir um projeto que articula esses conhecimentos, até para os conhecimentos não ficarem em caixinhas, né, separados em caixinhas e a gente colocar em prática. Eu acho que esse componente curricular ajuda muito a pintarem ideias super inovadoras, desde algo que envolva tecnologia até algo que não tem tecnologia, mas que é um pensamento fora da caixa. Por exemplo, os alunos dos cursos de administração que pensam em ideias de negócios novas, em formas de melhorar a eficiência em negócios que já existem, etc. Sim, eu concordo. E só complementando,
Agora, eu acho que, assim, o grande desafio é que as escolas, agora, elas vão ser uma plataforma, né, que vai unir os alunos com o mercado de trabalho, e os professores agora vão ser curadores orientadores. Esse projeto integrador que você citou, ele já faz parte aí do currículo técnico já há algum tempo, pelo menos na nossa instituição, a gente já adotou isso há algum tempo, porque realmente as pessoas, antes, o ensino tradicional, vou usar matérias que todo mundo conhece, matemática, português, história, mas aí você tinha que ter, eu lembro quando eu estudei, era um projeto construtivista, eles já faziam isso, né, na escola. Então, quando a gente estava vendo história, a gente estudava literatura da mesma época que a gente estava estudando história, então a gente conseguia fazer essa correlação, e isso é importante, porque você ensinar a pessoa juntar, como você disse, está todo mundo numa caixinha, e você juntar essas caixinhas para o circuito funcionar, né? E é basicamente isso. Não, muito legal, pessoal. Obrigadão aí pela explicação. E agora eu queria convidar as pessoas para fazerem perguntas. A gente tem uma primeira pergunta aqui da Rosane. Aí, Rosane, a gente vai abrir seu microfone aqui para você perguntar, que pelo que entendi você estava querendo fazer a pergunta. Aí eu só vou pedir para que você se apresente, tá? E pode direcionar as perguntas aí, tanto para a Rodaina e o Daniel, tá bom? Rosane, a palavra pode ser com você, tá? Estão me ouvindo? Abre o microfone, tá beleza? Perfeito. Gente, meu nome é Rosane Corragozinho, sou analista de políticas públicas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e trabalho na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Nessa secretaria, eu coordeno o Fórum Qualifica BH, que é justamente o que o Daniel está propondo, no tripé que ele citou, né? Na concepção, na formulação dos cursos, técnicos, principalmente, profissionalizantes, qualificação profissional, que haja uma integração com os empresários, uma integração das escolas, professores, e citou a questão da tecnologia. Aqui, Daniel, o que tem, em que pé, nós estamos na região sudeste, né? Próximos a São Paulo, que é outro mundo, né? São mundos assim, distintos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com tecnologia, é o nosso grande desafio. Então, nós temos uma oferta de cursos muito interessante, cursos com novos modelos de negócio, cursos de robótica, na área de tecnologia da informação, que é a área que tem aí um apagão de profissionais, né, segundo quem está lidando diretamente com essa área. Só que para a gente atingir os territórios de maior vulnerabilidade, nos falta, por exemplo, internet. Né? Em São Paulo tem várias empresas que patrocinam, né? Inclusive em Santos, por exemplo, no Morro da Lemoa, tem uma empresa lá do Porto, do derivado lógico, que ela colocou uma torre lá de sinal de internet, bem lá na comunidade. Agora, em São Paulo tem essa cultura de parcerização com o setor privado bem mais evoluída, bem mais robusta, diríamos assim, né? Que em outras cidades, e principalmente Belo Horizonte, onde nós temos um empresariado que é bem conservador, né? Mas nós estamos lutando aqui, implantando programas de inovação, incentivo a startups. Eu queria ver com você como que a gente supera, né, no tripé que você falou, né, aí, que são a tecnologia, as pessoas, né, e a parceria com os empresariados, né? Como que a gente pode superar essa questão tecnológica, né? Que é acessibilidade. As pessoas não têm acessibilidade à internet. A gente, às vezes, igual agora, nesse momento, fazendo uma reunião, a internet é instável. Né? Então, imagina um curso, né? Mostrando tecnologias, vídeos pela internet. Assim, bem complicado esse acesso. Certo. Obrigado, Rosane. Aí a palavra da Rodaina. Obrigado. Obrigado. Diga lá, Rodaina. Eu achei que ela estava perguntando aqui para o Daniel, né? Sobre o tripé. A gente aqui em São Paulo, a gente tem uma
uma colaboração com o governo em relação aos estágios, em relação a gente também está fornecendo, né, a gente participou de uma licitação pública, a gente também está fornecendo, e esse problema que você encontra aí nas periferias, aí em Belo Horizonte, a gente encontra aqui nas periferias, a gente tem unidades, quando a gente montou uma das unidades, não chegava internet, a gente teve que comprar celulares para poder funcionar, e aí acaba depois evoluindo. Eu acho que São Paulo, além de tudo, eu acho que não é só a questão do que os empresários são mais conservadores, eu acho que os empresários, eles têm mais oportunidades, o mercado de São Paulo é um pouco mais populoso, ele tem mais gente, ele tem mais pessoas, então ele é mais fácil de funcionar, mas aqui tem muitas parcerias público-privadas, então tem em hospitais, tem a gente, por exemplo, todas as nossas escolas, elas atuam em áreas carentes, então a gente ajuda a comunidade, isso foi até importante para a gente desenvolver dentro de cada região, né? Todas as escolas da sequencial são em áreas periféricas, porque é lá onde existe uma carência maior. E você percebe que onde você monta uma escola, onde a gente montava a escola, a realidade da região, ela evoluiu muito. Tinha unidade que a gente montou e não tinha nem padaria perto, não tinha um supermercado, a gente tinha dificuldade, tinha que mandar suprimento, café, açúcar, essas coisas, entregar. E não era que nem hoje que você pede no iFood ou você pede para alguém entregar, né? Você tinha que, enfim, contratar mesmo uma transportadora para levar as coisas para lá. Então, isso é um processo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Complementando o teu ponto, Rudaina, a gente teve uma experiência aqui com o Centro Paula Souza que eu acho que foi interessante. Os alunos que não tinham acesso adequado à internet, quando nós tivemos que migrar para as aulas remotas, receberam chips de internet que foram comprados pelo Estado. A princípio, quando a gente começou a pensar nessa solução, imaginávamos que o custo disso seria proibitivo, mas o custo foi surpreendentemente viável, dado o gasto com educação, né, que a gente tem. Por exemplo, cerca de 20 e poucos reais, entre 20 e 30 reais por aluno para um chip que ele conseguia usar durante entre 3 e 6 meses, dependendo do período a quantidade de aulas que ele fazia, etc. Então, um custo completamente viável, dado o gasto que a gente tem com alunos aqui no estado de São Paulo, e eu diria em outros estados da região sul e sudeste, pelo menos, sem dúvida nenhuma, né? Como é o caso aí de Minas Gerais. Então, acho que a solução mais urgente para o teu problema aí em BH, eu acho que seria essa, usar os chips de internet móvel. Agora, a solução mais estrutural tem várias discussões e isso depende da nossa infraestrutura de telecomunicações, mas também para deixar de ser, para não ficar só lamentando e ser propositivo, hoje tem um artigo muito interessante da professora Maria Helena Guimarães de Castro, na Folha de São Paulo, defendendo que no leilão do 5G seja direcionada uma faixa exclusiva para o tráfego de dados educacionais dentro da rede edu.br. Eu acho uma ideia brilhante. Evidentemente, tem que conversar bastante com as teles para ver o quanto isso é viável e que tipo de contrapartida seria necessário, mas acho que é um caminho legal e é o tipo de coisa que a gente precisa fazer enquanto sociedade se a gente realmente vai priorizar a educação, né? Prioridade para a educação é isso, piso nos gastos para a educação, uma faixa exclusiva para dados, para o tráfego de dados educacionais. Então, acho que esse pode ser um caminho interessante. Por fim, sobre a questão das empresas, acho que o caminho para mobilizar as empresas, do ponto de vista de cultura, é a gente ter bons cases com aquelas empresas que estão mais interessadas em participar da formação profissional. Desenvolver bons cases, comunicar bem esses cases, para que as outras empresas olhem e falem: olha, que interessante, então dá para fazer, há um benefício aqui.
Porque, de modo geral, de fato, tem uma cultura no mundo empresarial brasileiro de, bom, eu preciso de um profissional qualificado, mas eu preciso que ele venha pronto para mim. Melhor eu mesmo fazer a qualificação dentro de casa, se a gente está falando de organizações maiores, porque assim eu consigo fazer exatamente o que eu preciso. Mas participar de programas de qualificação, programas públicos, formação profissional em escolas técnicas públicas e privadas, eu acho que as empresas têm, em sua maioria, pouca disposição. Espero que isso mude conforme a gente for mostrando cases de sucesso daqueles que se propõem a participar. Eu só iria complementar que, assim, existem muitas empresas, agora, por exemplo, a Microsoft Business, ela está oferecendo gratuitamente o software dela para empresas, organizações não sem fins lucrativos. Então, eu acho que também passa por procurar esse tipo de solução. O Google também, ele acabou auxiliando aí em alguns locais, dando também essa ferramenta de internet. Agora, essa história do chip, Daniel, eu nem falei sobre ela, porque para vocês talvez tenha funcionado, mas para muitos não funciona, porque onde a pessoa está, aquele chip não pegava direito, então não sei aonde, em Minas, né, ela vai ter isso. Então, existem várias barreiras aí com relação a essas tecnologias, por isso que eu estava até citando uma unidade que a gente tinha e que não chegava e demorou, sei lá, 2 anos para chegar. Foi o fato da gente se instalar lá que gerou mais demanda e acabou abrindo uma padaria, abrindo um hospital, abriu várias coisas assim ao redor, então é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. Então, a história da pergunta de $1 milhão, como é que a gente consegue equacionar, se às vezes você tem que resolver primeiro quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha. É meio complicado isso, mas tem que ter perseverança, eu acho, tem que insistir e acreditar, né, e tentar usar o que tem disponível. Perfeito, pessoal. Eu acho que ainda a gente tem tempo para mais uma pergunta aqui. Essa pergunta que chegou aqui é da Verusca Pereira, da Escola de Governo do Estado de São Paulo, do Laboratório de Inovação CRIESP. A pergunta dela foi: como estamos no cenário brasileiro em relação aos cursos profissionalizantes para os adultos que precisam e desejam se requalificar para o mercado de trabalho tão exigente e tão inovador? Aí eu acho que fiquem à vontade aí para vocês se dividirem e discutirem. Tá, eu posso começar falando. Eu acho assim, nós que estamos no ensino privado, né, ensino técnico privado, a gente também está prestando serviço aí para a Secretaria de Governo, mas o que a gente percebe é que os nossos alunos, a maioria é entre 28 e 35 anos, tá? É esse público que vem buscar, porque ele já está trabalhando, ele quer se qualificar, e realmente são pessoas que vão ter que continuar procurando a qualificação, porque todos nós, né, eu também, toda hora tenho que ficar estudando novamente, reaprendendo, e ele o ensino técnico, ele já é procurado por pessoas mais velhas. Agora, o grande desafio é o que mais velhas, né, são jovens, mas não são em idade escolar. E o desafio maior, eu acho, não é nem colocar essas pessoas, porque essas pessoas vão por conta própria, é realmente incentivar, o que a Secretaria de Governo do Estado está fazendo agora, é incentivar os alunos em idade escolar, né, a gente ter uma nação com mais técnicos formados. Eu acho que isso vai ajudar muito na nossa evolução. Eu acho interessante essa coisa da idade, porque a gente oferece aqui na área de cursos para adultos, né, o programa Via Rápida e outros programas específicos para adultos, o SPTEC, que é um programa que a gente oferece cursos de qualificação profissional para adultos. Aqui eu não estou falando de ensino técnico, falando de qualificação profissional, mas a média de idade de pessoas que se inscreveram, por exemplo, nos cursos virtuais que a gente ofereceu ao longo de 2020, que foi possível ao longo de 2020, era entre 30 e 34 anos. Então, o grupo onde tinha mais matriculados era entre 30 e 34 anos. O que nos leva a crer que são pessoas que já estão no mercado de trabalho,
e que querem se qualificar em uma área nova. Então, de fato, como a Diana disse, tem uma demanda grande para adultos nessa área que em inglês chamam de reskilling, upskilling, né? Requalificação e aprimoramento profissional, cursos talvez de duração mais curta, de qualificação profissional, para ajudar essas pessoas a se inserirem no mercado, ou até cursos técnicos, né? Cursos subsequentes que a gente pode oferecer, especialmente à noite, que oferecemos muito no Centro Paula Souza, nas ETECs, e que empresas privadas como Sequencial também oferecem, né? Tem uma demanda bem grande. Mas, de fato, o Brasil está atrasado na oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Quando a gente olha para as comparações internacionais, o Education at a Glance, que é esse relatório anual que a OCDE publica, do ano passado, foi focado em ensino profissionalizante. E ele, um dos gráficos, mostrava que o Brasil tinha uma penetração de matrículas de ensino profissionalizante muito pequena, a Rodânia falou de 11% entre os alunos no ensino médio, mas se você pega alunos no ensino médio e nos primeiros anos após o ensino médio, né, que eles chamam de pós-secundário, só 8% dos estudantes estão fazendo algum tipo de curso profissionalizante. E quando você olha para outros países, a média da OCDE é 32%. E outros países, inclusive latino-americanos, que têm um percentual mais alto. E o que é marcante é que o Brasil tem poucos alunos que fazem o técnico junto com o ensino médio, que é uma coisa comum em países mais desenvolvidos e até em outros países em desenvolvimento, mas que tem uma penetração maior do ensino técnico na educação básica. Então, acho que a gente tem que lançar nas duas frentes, oferecendo alternativas para os adultos, mas também inserindo o ensino técnico como uma opção para o ensino médio. A reforma do ensino médio, Lei 13.415, de 2017, sem dúvida nenhuma, o caminho para que a gente consiga fazer isso. E se a implementação funcionar bem, aqui em São Paulo a gente está conseguindo avançar bem, eu acho que essa expansão vai acontecer naturalmente. Perfeito, pessoal. Eu acho que eu tinha falado que é a última pergunta, mas acho que dá para fazer mais uma antes da gente cumprir o horário aqui para não passar. Tá? Então, eu queria uma pergunta da Laísa, né? Ela trouxe. Eu fico pensando no tempo entre o curso profissionalizante e a efetivação do uso e aplicação desse conhecimento. Qual é o tempo médio previsto? Existe algum tipo de apoio na inserção desses estudantes no mercado de inovação? E se vocês acreditam na necessidade atrelada, por exemplo, incubadores de ideias ou algum tipo de modelo de aceleração, coisa do tipo. Então, é um conjunto de perguntas aí, mas basicamente é realmente entre o tempo e a efetivação desse conhecimento aí. Bom, os cursos técnicos hoje, se você pensar em curso técnico, de 1 ano e meio a 2 anos, são os cursos de qualificação e desculpa, habilitação. E os de qualificação, tem cursos de 3 meses, 6 meses, enfim. Agora, eu acho que remonta àquela questão que você tinha falado do papel da inovação, né? A gente fazendo essa união entre empresa, escola, governo, né, que vocês estão fazendo essa incubadora aí não é incubadora, mas vocês estão compilando todos os dados aí no IDEA.gov, pelo que eu entendi o Daniel falar. Eu acho que isso vai ajudar, inclusive, a preparar exatamente o que o mercado quer, né? A gente já faz isso, mas eu acho que precisa ter um feedback maior. A gente tem que usar agora a inteligência artificial a nosso favor, nesse sentido. Legal, Laísa. Uma das ações que eu me lembro do que a gente está fazendo, que você perguntou, é uma plataforma chamada T-Conecta. Para os nossos cursos de qualificação profissional na área de tecnologia, a gente percebia que o aluno fazendo um curso de 120, 160 horas em tecnologia é uma boa introdução, e ele sai com algumas ideias de programação, por exemplo, mas ele precisa de um portfólio de projetos, ele precisa desenvolver pequenos sites, ele precisa começar a trabalhar como programador para ganhar atração. E muitas vezes o conhecimento que ele tem ainda é muito pouco, ao longo de um curso de até 200 horas, muito pouco para ele ser contratado formalmente por uma empresa, e por isso você tem dificuldade, por falta de um portfólio de projetos. Então, a gente fez parceria com a ONG Mais Unidos e com a 99 Jobs, essa plataforma chamada T-Conecta, que está sendo testada agora no ambiente fechado, que vai ser ao público em abril,
para conectar pequenos negócios que precisam de serviços de tecnologia, como sites, análise de dados, Big Data, etc., com os nossos estudantes desses cursos de qualificação profissional para adultos em tecnologia. Então, nesse primeiro piloto que a gente está fazendo, a experiência tem sido muito legal. A gente tem visto como os alunos amadurecem fazendo esses freelas e começam a criar um portfólio de projetos, e a ideia é que depois disso eles consigam ou uma vaga formal em uma empresa que está demandando programadores, profissionais de TI, ou que ele continue gerando renda como freelancer, já que essa é uma opção para esse setor. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade, nós fornecedores de cursos profissionalizantes, de fazer a ponte entre o conteúdo do curso e o que os estudantes precisam para efetivamente se inserirem nesse mercado. Eu acho que no passado tinha uma coisa de basta oferecer o curso de qualificação profissional e o estudante depois consegue se empregar. Isso claramente não é verdade, né? Você oferece o curso de qualificação profissional em ensino técnico, você precisa de uma equipe buscando vagas de emprego, ajudando esse aluno a fazer um currículo, ajudando a preparar ele para poder conseguir chegar nas vagas de emprego, buscando as empresas, etc. Mas, em alguns casos, mesmo quando você tem esse apoio, ainda não é o suficiente. Então, por isso, os freelas, estimular e ajudar o aluno a desenvolver freelas e etc., pode ser, na nossa hipótese, um caminho interessante para aproximar o aluno que sai dos cursos do profissional que as empresas demandam, né? Então, a gente está testando esse modelo, é uma hipótese, a gente não viu nada muito parecido no mercado. Depois a gente volta aqui para contar. Bem, pessoal, tem algumas perguntas ainda, então, assim, a gente também, o Daniel colocou contato, depois a gente pode passar o contato da Rodaina, se ela permitir também, aí as pessoas podem entrar em contato direto. Para encerrar aqui, para caminhar para o encerramento, eu gostaria que a Rodaina, o Daniel, fizesse uma indicação, uma recomendação de um livro, um estudo, uma série, um podcast, o que vocês quiserem, para a gente deixar aí para as pessoas poderem escutar ou ler ou o que depois. Então, fica aí, Daniel e Rodaina, por favor, indiquem aí o que vocês indicam. Eu anotei aqui. Eu gostei muito do livro que chama Humano mais a Máquina, Reinventando o Trabalho na Era da Inteligência Artificial. É do James Wilson e Paul Doherty. Depois eu passo para vocês, aí se vocês puderem colocar para as pessoas. E eu gostei muito também de dois estudos, né, que eu analisei aí da McKinsey, que um é o futuro do mercado de trabalho, impacto em empregos e habilidades e salários, e utilizando a automação para criar um futuro que funcione. São dois relatórios abertos aí, eu vou passar o link para vocês, e se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Tá bom? Maravilha, ótimas dicas, Rodaina. Tem muitos livros sobre futuro do trabalho, conexão do robôs e etc. Mas teve um que eu achei interessante, porque eu acho que foge um pouco do senso comum nessa discussão, que é um livro do Joseph Naum, um especialista em ensino superior, na verdade, nos Estados Unidos, que chama Robot Proof Higher Education in Artificial Intelligence. Ele só tem em inglês, acho que não foi traduzido para português ainda, mas é um livro super interessante. Você consegue comprar pelo Kindle, por exemplo, foi por onde eu li, que eu acho que dá um panorama de que tipo de formação o Joseph Aoun, que estuda esse tema, acredita que as pessoas precisam ter. E não é muito óbvio, por exemplo, ele fala muito sobre formação humanística e como a parte de humanas é importante para desenvolver bons profissionais, o que muito me surpreendeu, visto que o discurso é com frequência mais voltado para a área de tecnologia, aprender a programar, etc. Essa é a minha dica. Show de bola. Antes de passar a bola para a Kika, eu gostaria de reforçar meus agradecimentos para o Daniel, pela Rodaina, por compartilhar todo esse conhecimento e participar do Diálogos.gov. Agradecer a todo o público que estiveram com a gente ao longo dessa manhã, podendo estar com a gente aqui, trocando essa ideia, batendo esse papo. Agradecer a equipe, a Kika, a Ingrid, toda a equipe que tem ajudado a fazer desse encontro acontecer, e a Regiane por fazer esse Diálogos ser para todos e todas, realmente, tá bom? Então é isso, Kika, passa a bola para você aí para encerrar esse encontro. Obrigada, Felipe.
É uma pena, a gente está terminando essa hora de conversa, mas a gente não quer que esse papo termine aqui, né? Por isso a gente reforça o convite para os nossos diálogos mensais, que acontecem sempre na última quinta-feira do mês, nesse mesmo horário. No mês que vem, em março, a gente tem um evento especial, que vai ser o nosso primeiro Fórum de Inovação em Governo, do IDEAGOV. Nós estamos falando aqui em primeira mão para vocês, não anunciamos ele ainda. As inscrições vão começar em breve, vai ser preciso se inscrever, e uma única inscrição vai te dar acesso à sala durante todo o dia, né? O evento vai ser das 9 às 5 da tarde, e a gente terá rodas de conversas sobre temática de inovação, né? E, enfim, a gente vai ter mais detalhes sobre isso nas nossas redes sociais. Acompanhem, escrevam-se, tem algumas presenças confirmadas já, como a Patrícia Ellen, que vai estar, a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, que vai estar no Diálogos, que vai acontecer dentro do fórum, num horário especial, ele vai fechar o fórum no final do dia, mas a gente vai detalhar toda essa agenda pelas redes sociais, estão todos convidados, tá bom? E é isso, a nossa intenção aqui é construir esse momento junto com vocês, a gente espera que em breve a pandemia fique para trás e a gente possa se encontrar no nosso espaço de trabalho, em eventos, e continuarmos esse trabalho todos juntos. Tá bom? Muito obrigada. A gente segue junto pela inovação na administração pública para toda a sociedade e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão.